Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então neste sábado, dia 30, já está acabando o mês de agosto, amanhã é o último domingo de agosto, o último dia do mês de agosto, né? Segunda-feira já começa setembro, né? Então, nesse último dia, nesse penúltimo dia do mês de agosto, nesse sábado, eu quero dizer, seja muito bem-vindo em primeiro lugar a você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja também muito bem-vindo você que já faz parte do nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe e que a Palavra de Deus seja sempre refúgio para cada um de nós. Bem, neste sábado, ainda na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele já fez algumas exortações a eles e agora ele vai falar sobre o amor e vai dizer, olha, eu percebo que vocês já estão vivendo o amor e vocês já estão, já entenderam, já acolheram essa palavra de amar a Deus e amar ao próximo, porém, não podem deixar de progredir. Essa é uma realidade muito comum na vida cristã, porque muitas vezes nós aprendemos, nós conhecemos, nós já estamos vivendo, experimentando algumas coisas e começamos a nos acomodar, começamos a pensar que já tá bom o que eu tô fazendo. Eu costumo dizer que o já tá bom é uma armadilha do demônio, porque o já tá bom te impede de continuar crescendo, te impede de viver o que São Paulo está pedindo para a comunidade dos Tessalonicenses, continuar a progredir sempre mais. A gente só pode parar de querer crescer, só pode parar de querer fazer algo melhor, só pode parar de querer avançar quando a gente chegar no céu. Então, enquanto a gente não chegar no céu, tem algo para mudar, tem algo para se converter, tem algo para progredir, tem algo para deixar, tem algo para assimilar, tem algo para aprender. Cada dia Deus nos dá uma oportunidade. Então, a gente não pode achar que a gente já está pronto, que já acabou tudo. Tem que buscar progredir cada dia mais, ser melhor no que eu estou fazendo. Por exemplo, às vezes pode ser uma oportunidade para eu estudar um pouco mais sobre a minha profissão, estudar um pouco mais sobre a vida de fé. Quantos de nós não conhecemos o catecismo da igreja, os documentos da igreja, não conhecemos o que a doutrina e que o magistério pede a cada um de nós? Então, precisamos aproveitar as oportunidades. Talvez você está perdendo tempo aí, parado e acomodado, enquanto você podia estar estudando e conhecendo mais a sua fé, enquanto você podia estar se aprofundando e se dedicando mais às coisas de Deus. Então, progredir sempre mais. Essa é a palavra de ordem para nós. O Evangelho vai falar sobre esse homem que foi viajar para o estrangeiro e resolveu dividir os seus bens. Então, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. A primeira coisa que me chama a atenção é que esse homem, ele podia ter guardado esses bens, poderia ter levado junto com ele, poderia ter colocado no banco, como ele mesmo vai dizer, né? Por que você pelo menos não colocou no banco? Ele poderia ter deixado no banco, mas ele quis compartilhar. E essa é a grande característica de Deus. Deus, esse homem não precisava partilhar com os empregados. Ele poderia guardar ou deixar no banco, ou levar. Mas ele quis partilhar para ensinar e para ajudar também os seus funcionários. Então, assim também Deus faz com cada um de nós. Deus não precisa de nós, mas ele se faz precisar, partilha dos seus dons, das suas graças conosco, para que a gente cresça. Partilha da sua graça conosco para que a gente amadureça, para que a gente avance. Então, assim, você não é e nunca vai ser digno da graça de Deus, mas ele quis te fazer digno e ele enviou o seu Filho para fazer a humanidade digna, para divinizar, para trazer a centelha de Deus para a humanidade, para que nós pudéssemos compreender que Deus quer estar com a gente, que Deus quer ser um com cada um de nós. E aí vai dizer que ele deu 5, 2 e 1, segundo a capacidade de cada um. Isso também é bonito da parte de Deus, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos e ele respeita a nossa capacidade. Então ele sabia que um tinha potencial para 5, então ele deu 5 para aquele. Outro tinha potencial para 2 e outro tinha potencial para 1. E aí ele esperava a fidelidade de cada um deles. Então ele respeitou a capacidade de cada um deles e investiu aquilo que ele tinha em cada um deles. Então o que ele sabia que podia dar um pouco mais, ele deu 5. O que ele sabia que podia dar um pouco menos, ele deu 2. E para outro que ele sabia que
não podia dar muita coisa, ele deu um. E às vezes Deus vai fazer isso com a gente, mas só que a gente às vezes se perde pela inveja, pela cobiça, pensando, por que Deus deu mais para ele do que para mim? É porque talvez Deus, conhecendo o coração daquela pessoa, sabe que ela vai conseguir lidar com aquilo. Pensa, o cara que recebeu um, ele pode ter pensado, poxa, eu recebi tão pouco, né? Vou guardar para não dar problema com isso aqui. Deus acreditou nele, dando um talento, mas ele mesmo não acreditou em si mesmo. E aí foi enterrar o talento e não fez dar fruto. O que recebeu 5 vai dizer que imediatamente ele saiu e fez multiplicar. Porque a nossa vida é tomar aquilo que Deus nos deu, pegar aquilo que Deus nos deu e fazer multiplicar, fazer dar fruto. A nossa vida foi feita para frutificar a partir dos dons e das graças que Deus concede a cada um de nós. Então, o primeiro que recebeu 5, imediatamente fez multiplicar. Ele fez logo, ele não esperou, ele não deixou para depois, ele não procrastinou, ele não ficou pensando sobre o que podia ou não podia fazer, ele não olhou para se tinha capacidade ou não, mas ele só foi fazer, só se lançou. E às vezes é isso que falta pra gente, se lançar nos projetos de Deus, se lançar na misericórdia do Senhor, se lançar na graça de Deus, surfar nas ondas do Senhor e deixar Ele fazer aquilo que Ele quer. O que recebeu 2 também foi lá e fez multiplicar. E aí também não se acomodou, foi logo fazer e conseguiu multiplicar. Agora o que recebeu 1, ele escondeu, ou seja, ele foi tomado pelo medo, se acovardou, talvez não soube o que fazer com aquilo. O que eu vou fazer? Talvez ele tenha olhado aquele um talento também com o peso da responsabilidade. Às vezes a gente não avança e não faz dar frutos às coisas de Deus porque a gente está olhando para o talento que Deus nos deu, para a graça que Deus nos deu e olhando como uma grande responsabilidade. Não, é porque é muita coisa, é muito pesado, é muito difícil. A gente vai colocando pesos diante daquilo que Deus já tirou pesos. A gente vai fazendo pesado aquilo que Deus já tornou leve pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não deixar que o medo, não deixar que os pensamentos, as sabotagens que fazemos nos façam parar de fazer aquilo que Deus pede a cada um de nós. E aí quando o patrão voltou, ele vai pegar de volta aquilo que é dele. E aí o que recebeu 5 dá mais 5, e aí ele vai chamar ele de servo bom e fiel. E vai convidar ele vai dar mais a ele, mas também vai convidar ele para entrar na sua morada. Então, ou seja, o céu também é para aqueles que dão frutos em Deus. Para aqueles que pegam o que Deus está nos dando e estão fazendo frutificar. Para aqueles que pegam o que o Senhor está dando e está transformando em vida, transformando em bem-aventuranças, em coisas na vida das pessoas e no mundo. O que recebeu 2, que multiplicou em mais 2, também foi chamado de servo bom e fiel. Ou seja, ele recebeu menos da metade do que o outro, mas ele também multiplicou, ele também deu fruto. Então ele é servo bom e fiel. Não importa a quantidade que você recebeu, nem a quantidade de frutos que você deu. O que importa é dar frutos, porque um deu 5 frutos, o outro deu 2, mas ambos foram chamados de servo fiel. Porque o que importa para nosso Senhor é dar fruto, é fazer multiplicar a graça de Deus, é fazer com que outras pessoas o conheçam, sejam alcançadas. Então não importa a quantidade, o que importa é dar fruto, é fazer algo, devolver algo para as mãos de Deus. E o que recebeu 1, quando o Senhor o chama, ele começa a dar desculpa. Eu fiquei com medo, o Senhor é um servo, o Senhor é um patrão que faz as coisas, então eu escondi. Geralmente, quem não tem coragem de dar fruto, vai se desculpar, vai jogar a culpa no outro. Olha o que ele fala, não, é porque o Senhor era um servo... Deixa eu até pegar aqui o texto, para poder ler direitinho o que ele falou. A frase dele, que ele vai dizer, foi... Cadê? Não tá aqui. Tá no celular. Hoje eu vi pelo celular. Droga. Mas ele vai dizer, eu sei que o Senhor é um servo que colhe onde não planta. Ele vai falar alguma coisa nesse sentido. Então assim, de alguma forma ele vai tentar transferir a culpa do que ele não fez para Deus. Porque o Senhor é assim, porque vai tentar jogar para Deus. Geralmente, quem não dá fruto, quem não está comprometido, quem não quer nada com Deus, vai dar desculpas e vai acusar os outros, vai jogar para o outro, vai querer tirar o seu, entendeu? Vai querer sair pela tangente, dando desculpas. E aí vai ser chamado de servo mau e preguiçoso e vai ser lançado no fogo do inferno. Então, queridos, nós precisamos dar frutos pelo nome do Senhor.
dar frutos para as coisas de Deus, para que o Evangelho e a palavra do Senhor seja cada dia mais anunciada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.